Salve, salve, minha turma! Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Momento do Esporte. Começamos com notícia boa. 3 meses depois de fazer sucesso nas redes sociais em todo o mundo, o influenciador Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, está de casa nova. A residência humilde em Quijingue, aqui no interior da Bahia, deu lugar a uma casa de 2 andares, alugada pelos novos empresários do influencer no litoral pernambucano. No Twitter, Irã Ferreira chegou a ser um dos assuntos mais comentados após publicar a sua nova casa nas redes sociais. No post, em seu Instagram, o baiano de Quijingue falou sobre a alegria de compartilhar desse conforto com seus pais, que trabalharam a vida toda para conseguir sustentar a família. No texto, ele agradece a Deus pela conquista e afirma que na nova moradia, em outro estado, a regra é a liberdade. A casa, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, foi alugada pelos novos empresários do influencer. Entre eles, o jogador de futsal Falcão. O influenciador teve sua carreira gerenciada pelo ex-empresário Alain de Jesus, mas por diversos conflitos, Irã teve que entrar na justiça contra Alain, principalmente por problemas contratuais. O jovem, que é um dos influenciadores de futebol mais seguidos do Instagram, com mais de 15 milhões de fãs, agradeceu o apoio dos internautas na rede social, a quem creditou as conquistas alcançadas até agora. Na mensagem, ele também reforçou que jamais calarão a sua voz, se referindo ao ex-empresário que o proibia, inclusive de dar entrevistas, ou até de mesmo usar a sua própria rede social. Em todo o mundo, Luva de Pedreiro, que saiu de Quijingue, no interior baiano, passou a ser conhecido pelos bordões "Receba" e "Obrigado, meu pai". O apelido faz referência aos jogadores europeus que, por conta do frio, jogam de luvas nas mãos. Aqui na Bahia, ele, que ama um baba, jogava com as luvas de pedreiro, profissão herdada do pai e que hoje são sucesso mundial. Receba! Muito bacana a gente ver assim essa mudança de chave aí na vida do Luva de Pedreiro, que já tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e passou por esse sofrimento aí com o ex-empresário Alain de Jesus, que ele ficou ali apenas com R$7 mil na conta e com todo o sofrimento na sua família. Parabéns aí, Irã, e espero você aqui no estúdio do Momento do Esporte. Vamos mudar de assunto agora. O Dique do Tororó, aqui em Salvador, foi sede da primeira edição do projeto Carranca Bote. A iniciativa visa incentivar mulheres que sofreram com câncer de mama a terem a vida mais saudável, por meio da canoagem. Vamos ver. Essa mulherada disposta e cheia de sorrisos veio remar. Elas fazem parte de um time de 28 mulheres de Paulo Afonso que suam a camisa para viver intensamente depois de vencer a luta contra o câncer de mama. E muita alegria, né? Porque o câncer, como qualquer outra enfermidade, não nos limita, né? Eu quero deixar aqui um recado que existe vida após câncer, sim, uma vida com qualidade. A canoagem amplia os movimentos dos braços, o que é muito importante para essas mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama. Mas se engana quem pensa que essa atividade ajuda apenas a esses membros. Também fortalece o abdômen, as costas e as pernas, além de melhorar a respiração e a ter uma qualidade de vida. Esse trabalho de você associar o esporte a essa responsabilização coletiva pelo acolhimento dessas mulheres. Osinete tem 44 anos. Em 2020, foi diagnosticada com câncer de mama. Eu já estou em tratamento, já fiz cirurgias, provavelmente farei mais, mas isso não me abate. Eu estou aqui no Hospital da Mulher, represento o Hospital da Mulher, me trata super bem, trata todos muito bem, somos bem acolhidas e eu só tenho a agradecer. A secretária da Saúde da Bahia descobriu recentemente um câncer de mama e já iniciou o tratamento contra a doença. Ela ressaltou a importância da canoagem no processo de cura para muitas mulheres.
Toda atividade que se volte para dar destaque à situação e à necessidade de diagnóstico precoce e de tratamento adequado para mulheres e, além disso, mostrar às mulheres que ter câncer de mama, tratar câncer de mama, é possível, está ao alcance e não determina fim de vida, é que estamos aqui hoje nesse evento. Conhecemos a experiência lá em Paulo Afonso, a homenagem aos homens do Rio São Francisco, que tem a carranca como uma forma de espantar os maus espíritos, assim dizem os pescadores. E ali um italiano que mora na Bahia, casado com uma baiana, montou essa experiência de mostrar que o esporte também serve para a inclusão e para a reabilitação de mulheres vítimas do câncer de mama. Uma experiência muito interessante. Reunimos a SUDESB, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Hospital da Mulher, para garantir que essa iniciativa pudesse ser melhor estudada. Agora a gente vai mudar de modalidade. Olha só, pedalar não é para os fracos. Tudo bem, não é bem assim, dá para você ficar forte pedalando. E além de alcançar isso em cima da bike, você pode fazer exercícios para fortalecer a musculatura fora dela. E por causa disso, tem muito ciclista procurando a academia. Vamos saber mais na matéria da nossa parceira TV UESB. Ajuda no emagrecimento, melhora o tônus muscular, libera endorfina, controla a pressão arterial, aumenta o fôlego e reduz o colesterol. Esses são apenas alguns dos benefícios do ciclismo. Além de ser um meio de transporte, a bicicleta vem sendo muito utilizada nas práticas esportivas, seja nas ruas, nas pistas ou nas montanhas. Segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Itaú, nos últimos 2 anos, durante a pandemia, a quantidade de adeptos aumentou. Tanto é que o número de vendas de bicicleta cresceu 54%. Quem já enfrentou uma ladeira com sua magrela sabe que pedalar não é tão fácil quanto parece. E a musculação pode ser um forte aliado no desempenho do ciclismo. O benefício tem a força, né, que é o primeiro. A pessoa vai subir, por exemplo, uma ladeira, ela tem mais força, né? Potência também, às vezes, na hora de arrancar, de fazer uma subida com mais velocidade um pouco. O ciclista também, ele corre muito atrás disso de baixar tempo, né? Hoje a gente tem um aplicativo que é o Strava, então todo mundo quer ganhar um com, quer ganhar medalha, quer ganhar coroa, então a pessoa fica querendo botar mais força, só que para ela botar mais força ela tem que ter a força. Então se ela não treina no treino específico para ter aquela força, ela vai achar essa força de onde? E quem aderiu ao treino específico já consegue perceber os benefícios. A musculação tem me ajudado muito, né? Porque ela me ajuda a ter um melhor condicionamento físico, melhora muito o meu cardiorrespiratório, né, os treinos específicos. A gente faz muito aqui isometria para criar resistência na hora de subir ladeira no mountain bike. Tem também a própria bike, né, que ajuda muito, os treinos com peso, sem peso, auxiliam muito. A própria musculação também. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Tem que ter raça, tem que ter vontade e raça, coragem. Tem momentos de grandes desafios, né? Tem risco, tem perigo e a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que considerar também esses fatores. Ao contrário das meninas, Luiz começou a pedalar antes da musculação, mas com o passar do tempo, sentiu a necessidade de iniciar os treinos específicos, por conta da modalidade que pratica, o mountain bike. Senti bastante diferença. Menos cansaço, a gente tem um melhor aproveitamento durante as trilhas, durante os pedais, principalmente eu que gosto de fazer trilha tipo mountain bike, né? Que a gente tem que ter um esforço físico mais intenso, né? Em comparação aos outros ciclistas que andam nas pistas, nas ruas, né? Mas para prevenir lesões e ter um bom desempenho, os treinos devem ser acompanhados por um profissional de educação física. Existem profissionais capacitados, né, que fazem esse planejamento. E esse planejamento aí é algo prescrito, bem estudado, não é feito só, não, eu acho que isso aqui vai dar certo. Não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo
andamento de fato do treino, da planilha de treino, né? E de acordo com aquela planilha, vai fazer o seguimento do propósito da pessoa. Cresce cada vez mais o número de praticantes que treinam por conta própria nas academias ou em suas residências. A prática esportiva é importante para se ter uma qualidade de vida, porém é necessário ficar atento à execução desses exercícios. Por isso, eu recebo aqui no estúdio agora Tiago Oliveira, educador físico. Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Momento do Esporte. Obrigado, Léo. Bom dia, tudo bem? E para começar, me diz aí, qual o papel do educador físico dentro da academia? Não é vão, né? São 5 anos dentro de uma faculdade e tem um papel ali. O papel do educador físico ele é fundamental para que o aluno em si ele desenvolva a sua rotina de treinamento da melhor maneira possível. Dessa forma, priorizando o seu bem-estar, sua saúde e muito mais. Tiago, essa semana viralizou um vídeo aí que o rapaz terminou tendo uma lesão dentro da academia. É muito comum? Na verdade, não é comum, né? Isso acontece em casos específicos quando existem excessos, né? Quando o aluno em si ele acaba carregando uma carga que não respeita o nível de condicionamento. Enfim, é de suma importância que a gente entenda que o exercício físico ele traz diversos benefícios, porém, quando é executado de uma maneira incorreta, pode também causar danos. É isso que eu ia te perguntar, dá para chegar na academia? Nunca treinei. Não quero saber de profissional nenhum, não. Vou olhar meu treino aqui na internet e simplesmente vou fazer. Pode? Não é indicado, né? Até porque quando a gente fala de exercício físico, é algo realmente programado. É necessário que um profissional faça toda a orientação que respeite a sua rotina, a sua capacidade. E isso, de fato, faz total diferença. Você, professor de educação física, educador físico, quando vai montar um treino, quais são os pontos ali que você sempre observa? Bom, é de suma importância, Léo, que a gente observe a individualidade da pessoa, porque isso vai fazer com que o indivíduo ele realmente tenha um treino específico para a sua realidade. Vamos supor que você está entrando agora na academia. O seu condicionamento está baixo, né? A gente precisa desenvolver o condicionamento e ir progredindo de forma gradual. Dessa forma, além de promover saúde, bem-estar, os resultados eles vão acompanhar, vão aparecer de forma muito mais rápida, né? E assim, quais os exercícios ali, máquinas, que podem gerar essas lesões no indivíduo? Geralmente as máquinas, elas possuem mais segurança quando comparado com exercícios soltos, tá? Eu sempre digo o seguinte, se você não tiver consciência corporal, coordenação nenhuma, comece primeiro por máquina, porque será muito mais seguro, e depois progrida para exercícios soltos. Aí a gente volta para aquela questão, chego na academia, não quero fazer máquina, professor, eu não gosto dessa máquina aqui. Aí você vai para a opção do exercício livre, né, solto. Sim, solto. Mas aí, tem que ficar com um rapaz ali do lado mesmo, com a pessoa do lado? É importantíssimo se principalmente for o seu primeiro contato. Depois que você conhecer o exercício, ganhar mais familiaridade com ele, aí você ganha uma certa liberdade. Mas nesse momento inicial é de suma importância que tenha um profissional lhe orientando. Mas o que a gente observa é que às vezes o professor está ali caminhando pela academia, notou alguma coisa, vai falar e a pessoa não gosta, mas está executando errado. E aí? É de suma importância que você siga as orientações do profissional, porque realmente vai impactar de forma positiva no seu treino e vai evitar que você tenha uma lesão ou algo do gênero. Execução correta dos exercícios, tem uma formulazinha ou não? Cada exercício tem sua particularidade, Léo. Porém, existem 4 recomendações que todo mundo pode seguir, tá? A primeira é, posicione-se de maneira confortável. Se porventura você sentir desconforto no punho, no ombro, na coluna, no joelho, pode ter certeza de 2 coisas. A primeira é, ou o exercício ele não é bacana para você, ou ele não está sendo executado de uma maneira ideal. Então, busque, pare de imediato e busque orientações. E assim, quais os exercícios de fato podem gerar essa lesão? Ou você falou de máquinas são mais tranquilas, exercícios livres podem gerar, mas tem um que sempre causa aí uma lesão? Geralmente exercícios soltos, por demandar mais coordenação, mais energia do nosso corpo. Qual tipo de exercício solto assim, é mais perigoso? Agachamento, levantamento terra, exercícios que você empurra o peso acima da cabeça, geralmente criam um ambiente que você precisa ter mais atenção. Caso contrário, o risco é alto, é bem alto. E qual o momento que a gente pode fazer esses exercícios?
quando você já desenvolveu uma rotina de treinamento, já desenvolveu uma boa base de condicionamento, de coordenação, então o teu corpo ele vai estar preparado para progredir para treinos mais intensos, mais desafiadores. E saindo da academia, indo agora para o box de cross-training, dá para começar assim do nada ou precisa de uma aula experimental, conhecer a modalidade? Como é que funciona? Não, precisa de fato conhecer a modalidade, respeite as etapas, até porque é muito comum os indivíduos já querer começar o treino com aquela intensidade, enfim, você tem que se familiarizar com a rotina de treinamento e progredir de forma gradual. A gente vê muito se falar de lesão na coxa, no joelho também, Sim, muitas pessoas fazendo cirurgia. Principalmente nas mulheres, é muito comum. Dentro da academia, no box de cross-training, ou tem um lugar que é mais assim, mais específico que pode gerar essa lesão? A predisposição maior, sem dúvidas, é em joelho, coluna, por isso que é de suma importância que exista o fortalecimento muscular. E desde já indico a musculação no mínimo 3 vezes por semana. E assim, a gente já chegando ao fim aqui da nossa entrevista, me diz, tem idade aí para se lesionar com mais facilidade? Geralmente, com o passar dos anos, né, a tendência é que as lesões apareçam. Então, assim, hidrata bem, vai com calma, sem exageros, respeite o seu nível de condicionamento e siga fiel à sua rotina de treinamento, porque a tendência é que as lesões não apareçam. A última pergunta, a caminhada executada de forma errada pode também gerar lesão? Caminhada, como é um exercício menos intenso, a probabilidade diminui. Porém, é de suma importância que você sempre fique atento a alongamento, a hidratação, porque tudo isso vai fazer diferença para que o exercício seja feito da melhor maneira possível. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza esclareceu o pessoal de casa aí sobre obrigado. essas lesões. Muito obrigado e até uma próxima, Valeu. viu? E olha só, gente, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir um treinamento de fisiculturistas. Não saia daí. O intervalo foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso Momento do Esporte. Modificar o corpo para um padrão ideal. O fisiculturismo é uma modalidade que surgiu desde a Grécia Antiga, sendo predominantemente praticado por homens. Ganha cada vez mais adeptas femininas na prática. Conhecemos o casal aqui de Salvador que vem se destacando nas competições. É possível aliar força e delicadeza? Com cílios e músculos à mostra, a estudante de medicina Stephanie prova que sim. Ela entrou para o esporte do fisiculturismo feminino há 2 anos. Sempre acham que esse esporte seria muito pro homem, né? Então você vai malhar assim, vai ficar parecendo homem. Então acha que o nosso corpo vai ficar parecendo de homem. Criticam muito nesse sentido. E a gente tem fases também que a gente fica muito magrinha, tem fases que a gente tá maior, então sempre tem uma crítica, porque foge do padrão, né, que a gente espera. Então, tá magra demais, ou então, agora você tá gorda. Sempre você tem algum comentário, independente do momento. Eu acho que pelo preconceito mesmo, ainda é muito difícil as mulheres, elas quererem entrar no esporte, mas pelo que eu tenho visto, está cada vez mais crescendo, cada vez mais tem mais meninas entrando, né, nesse esporte. Eu acho isso bem legal, bem importante. Diferente da modalidade masculina, de acordo com os atletas, o fisiculturismo feminino se divide em 4 categorias: Bikini Fitness, Wellness, Body Fitness e Women's Physique. Stephanie treina para a categoria biquíni, em que se busca manter os traços femininos, cintura pequena com estrutura equilibrada e curvilínea, pernas longas e bem torneadas. Genética ideal para caber no biquíni. Cada categoria ele vai ter um padrão assim a ser seguido, né? Na verdade tem um foco na gente, por exemplo, a minha categoria, a gente foca muito em glúteos, em ombro, tem que ser proporcional, eu não posso ter um volume muito grande nas pernas, então eu tenho esse foco nesses locais, né? Ombro, glúteo e no posterior.
Mas nunca, depende muito da categoria, tipo, o limite de até onde você vai. Você não pode passar muito do limite também. Existem alguns tipos de categorias diferentes, tanto de homens quanto de meninas. As meninas geralmente são corpos mais atléticos, mais femininos, e existem duas categorias. Existem as meninas que são um pouco mais fortes e meninas com um corpo um pouco mais padrão, tipo verão, praia, como a gente costuma encontrar, o típico da mulher brasileira. E os homens, geralmente, a gente também tem uma categoria que é um físico mais puxado para o lado do modelo, que são pessoas menores, e temos também as pessoas mais fortes, que são aqueles que as pessoas costumam se assustar na rua, né? Também fisiculturista Gabriel Miranda é noivo e treinador de Stephanie. Eles se conheceram na Copa Overhaul, em Salvador. Ele explica que o objetivo do esporte é esculpir o corpo com musculação, cardio e dieta nutricional específica. O objetivo do fisiculturismo é basicamente algo que já vem desde antigamente, né, da época dos gregos, culto ao corpo. Então não existe um padrão específico, varia de categoria para categoria, de sexo para sexo, mas é basicamente essa de culto ao corpo. Ter músculos grandes, ser um cara musculoso e um cara aparentemente condicionado com pouco percentual de gordura. A gente tem duas fases no ano, né? Uma fase que é de ganho de peso, onde a gente procura melhorar defeitos no nosso corpo, que a gente enxerga, algum membro que não acompanha outro para chegar numa simetria perfeita, e temos uma fase que a gente acaba comendo um pouco menos, que seria aquela fase de preparação mesmo para o campeonato, onde a gente tem um pouco de perda de percentual de gordura para a gente chegar naquele condicionamento do campeonato que as pessoas acham que a gente fica daquele jeito o ano inteiro, né? O casal subiu ao pódio recentemente num campeonato local e já se prepara para as próximas competições. Eu vi ela competindo lá pela primeira vez e achei ela bonita. Daí eu fiquei me perguntando quem era ela, já que eu já estava no meio há muito tempo e não a conhecia. E por via das dúvidas era a estreia dela, né? Nesse mundo dos campeonatos. E aí acabou que eu achei o Instagram dela através de um outro amigo. E aí segui ela postando uma caixinha de perguntas, perguntando sobre a competição. Eu mandei uma pergunta para ela, respondeu e aí a gente começou a conversar. Daí a gente marcou o encontro e estamos aí até hoje. Parte bem difícil, né? Porque ela é uma pessoazinha que não acredita muito nela, então eu tenho que estar o tempo todo no pé dela, pedindo para ela não desistir. Ela sempre acha que tá ruim e é algo normal desse meio, né? A gente sempre acha que pode um pouquinho mais e nunca tá satisfeito. Às vezes a gente até se emociona, né, nos campeonatos, de lembrar de todas as vezes que ela tentou desistir, você esteve sempre lá, apoiando e não desistir, é gratificante. E agora é o momento de futebol. Roda aí. Fala, galerinha! A caminhada da seleção brasileira feminina na Copa América começa hoje à noite. As guerreiras do Brasil vão enfrentar um velho rival, o time da Argentina. O SBT e o Sport TV vão exibir a partida. Já o Vitória entra em campo neste domingo às 5 da tarde para enfrentar o São José do Rio Grande do Sul, em partida válida pela 14ª rodada da Série C. A partida acontecerá no estádio Francisco Noveleto Neto e quem sabe o Leão finalmente não engata uma segunda vitória seguida. Até semana que vem. Fui! E antes de ir embora, já está ficando triste? Calma, que ainda trago uma dica de filme. Olha, recentemente foi lançado um documentário na Netflix chamado de Dieta de Gladiadores. Este é um filme que trata sobre uma dieta baseada em vegetais, produzido por James, que foi diretor dos filmes de sucesso Titanic e Avatar. Esse documentário alimentou bastante o debate entre veganos e não veganos, cada um defendendo o seu ponto de vista. Ele acompanha o lutador e instrutor de artes marciais James Wilkes, que venceu o reality show The Ultimate Fighter e foi um lutador de MMA do UFC. Super recomendo. Esse filme é bastante interessante e traz essa discussão aí. Vegano é saudável? E isso é assunto da próxima matéria que eu chamo agora, olha só. Você se preocupa com a alimentação? Uma pesquisa aponta que um número cada vez maior de brasileiros tem adotado uma dieta alimentar em prol da saúde. O vegetarismo é um desses estilos de vida. Mas ser vegetariano é ser saudável? Confira na reportagem de Ila Saveira. O conceito é autoexplicativo. Vegetarianismo é uma dieta à base de vegetais. Frutos, folhas, raízes, caules, ingredientes fundamentais para quem segue esse tipo de alimentação. A gente tem 3 grupos alimentares que são considerados proteicos, que são as leguminosas, todos os tipos de feijão. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né?
as oleaginosas, que são amendoim, castanha de caju, castanha de pará, nozes, essas coisas, e as sementes. Então tem chia, linhaça, semente de girassol, semente de gergelim. São esses 3 grupos alimentares que são considerados proteicos. E quando a gente faz a retirada da proteína animal, a gente tenta incluir ou aumentar o consumo desses grupos. Sejam por motivos de saúde, religiosos, ambientais ou éticos, não é difícil encontrar alguém que já tenha tentado esse estilo de vida de ser vegetariano. Juntamente com os outros dentro de casa, a gente acaba, de certa forma, ter um marido e um filho carnívoro. Eu já estou praticando desde 2020, diminuindo a quantidade de carne vermelha. Com um posicionamento político, Luciana explica por que decidiu mudar radicalmente a alimentação. O primeiro gatilho foi quando eu percebi a crueldade que era os testes de laboratório, né? Tanto em cosmético, produtos de limpeza, laboratórios de medicamentos, testes em animais, né? A crueldade que é isso. Esse foi um primeiro gatilho. Depois eu fui percebendo e tendo informação de toda essa cadeia de produção, né, de exploração da vida e dos animais causada pelo agronegócio e pela pecuária. Né? E a partir daí, não dava mais para compactuar com isso. As categorias desse tipo de restrição alimentar são diversas. As refeições vegetarianas são de origem vegetal e não entram alimentos como peixes, carnes e aves. Quem opta pelo veganismo tem uma alimentação mais radical e não consome absolutamente nada de origem animal, alimentos, roupas, cosméticos, produtos de limpeza e nem mesmo medicamentos que tenham sido testados em animais. Os veganos evitam até frequentar eventos que tenham a finalidade de exploração animal, como circos e zoológicos. Tem ainda os flexitarianos, que cortam a ingestão de carne em alguns dias da semana. E aí, vem muitos outros grupos de consumo, como os ovo-lacto-vegetarianos, que eliminam a carne animal, mas continuam consumindo os derivados, como leite, manteiga e ovos. O piscitariano, os frugívoros ou frutívoros e o apivegetariano. Mas definir os itens do carrinho de compras para esse modo de vida custa caro? A gente encontra no mercado, por exemplo, shampoo e condicionador, que, né, para as mulheres, por exemplo, que são super acessíveis, sabonetes que são super acessíveis, material de limpeza. O que a gente precisa estar atento hoje, né, para a gente que consome isso, é que às vezes nem sempre vai estar lá o selinho vegano, vegetariano, né, mas aquele produto, ele não testa em animais, não tem nada de origem animal. Apesar de o Brasil já superar os Estados Unidos em quantidade de obesos em sua população, um estudo realizado pela Bake & Cake Gourmet aponta que 60% dos brasileiros estão em busca de uma alimentação mais restritiva. Acho que a gente tem que fazer a reeducação alimentar, né? Se alimentar melhor com frutas, verduras, hortaliças, desembalar menos, mas não necessariamente tirar aquele chocolate que a gente ama e que a gente vai comer uma vez só no dia. Vamos ver o que vai rolar de evento esportivo neste fim de semana na Bahia? Roda aí! Gosta de natação, hidroginástica, polo aquático e nado artístico? Então fique ligado. Iniciaram as inscrições para o programa Natação em Rede. As matrículas podem ser realizadas no site da Federação Baiana de Desportos Aquáticos. Agora corre, porque são apenas 1.400 vagas. As aulas serão realizadas nas piscinas da Arena da Bonocô, no prédio onde funcionava a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, no CAB, na Arena Esportes do Bahia, na Praia de Pitanga e na piscina semiolímpica de Ipitanga, também em Lauro de Freitas. E após 2 anos de pausa devido à pandemia da Covid, o Campeonato Baiano de Remo retorna à enseada dos Tainheiros, na Praia da Ribeira, em Salvador, com a primeira etapa marcada para o dia 10 de julho. A competição será realizada até 4 de dezembro e vai contar com a presença de grandes clubes do estado, além de uma programação especial durante os domingos de prova.
É isso aí, por hoje é só. O nosso conteúdo está disponível no canal do YouTube da TV Alba. Semana que vem tem muito mais notícias, mais esporte aqui para você. Tchau, tchau!